Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas. E hoje eu quero falar a respeito da docência e metodologia de ensino em escola indígena. E esse tema é muito interessante porque nós precisamos entender que tipo ou qual metodologia nós devemos utilizar em uma escola indígena. Para isso, nós precisamos observar alguns aspectos da escola indígena. Vou somente relembrar aqui alguns fundamentos dessa escola. Eu disse para vocês que essa escola ela é uma escola intercultural, ela é uma escola comunitária, ela é uma escola bilíngue, ela é uma escola específica e ela é uma escola diferenciada. São esses os fundamentos da escola indígena. Então, todas as vezes que você, professor, você estiver em uma escola que está localizada em terra indígena e que atende exclusivamente a estudantes indígenas, independente do povo a qual pertençam, você precisa lembrar desses e de outros termos que nós vamos estudar ainda no decorrer das nossas atividades. Não esqueça que esta é uma escola indígena pelo fato de ela estar localizada em terra indígena e atender exclusivamente alunos indígenas. Então, nesse caso, para você definir qual é a melhor metodologia que você vai utilizar nessa escola, você precisa lembrar dos fundamentos dessa escola, dessa educação. Por quê? Porque você vai estar lá dentro, lá na sala de aula, você vai estar lidando com aluno, com estudantes indígenas. E aí, eu trouxe aqui 3 aspectos importantes. E esses aspectos, eles são relacionados a você, professor. Você precisa desenvolvê-los no decorrer da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, do seu dia a dia, tá certo? Então, a primeira característica, a primeira coisa que você precisa entender, e eu chamo aqui de saber, que é um saber teórico, é um saber conceitual. Então veja bem, se você tem aqui uma escola que ela é intercultural, por exemplo, quando eu estou numa escola indígena que ela é intercultural, então eu preciso saber conceitualmente, teoricamente, o que significa esse termo interculturalidade. Mas só saber em teoria não é suficiente. Esse saber teórico, ele precisa vir acompanhado de um saber fazer, que aí eu digo que é um saber metodológico. Então, num primeiro momento, você está numa escola indígena, e essa escola indígena tem fundamentos teóricos. Então, ela é intercultural, ela é bilíngue, ela é comunitária, ela é específica e diferenciada. Mas o que significa cada um desses termos? E o saber é você saber a teoria a respeito desses fundamentos. E o segundo saber aqui é o saber fazer. Então não basta você saber sobre interculturalidade na teoria. É importante, mas você precisa na sala de aula saber fazer interculturalidade. Ou seja, essa é a parte metodológica da coisa. Então, se você está ministrando um conteúdo, de que forma é que esta interculturalidade ela vai acontecer na sua aula? De que forma, quando, em que momento, certo? E aí vem um terceiro aspecto que é justamente o saber ser. Esse saber ser está relacionado às suas atitudes. Então observe bem o que eu estou te dizendo. Tem muitos professores que eles dão um show na parte teórica. Você vê que ele tem um domínio teórico, ele conhece teoria, mas as atitudes deles não condizem com aquela quantidade de conhecimento teórico que ele tem. Então, o ideal é que a tua metodologia, quando você for desenvolver a sua metodologia, leve em consideração, você precisa do saber teórico sobre interculturalidade, por exemplo, sobre a escola comunitária, sobre a escola bilíngue, sobre a escola diferenciada. Você precisa dominar esses conceitos, mas você também precisa dar vida a isso no seu dia a dia, na sua sala de aula. Então você precisa fazer uma aula onde a interculturalidade realmente ela apareça.
onde não haja discriminação, por exemplo, onde não haja imposição religiosa, onde não haja imposição linguística, cultural. Essa metodologia, no que diz respeito ao saber fazer, ela é importante, mas principalmente também o saber ser, a sua atitude em sala de aula. Nós sabemos que nós somos etnocêntricos. Nós vimos de uma cultura, nós crescemos numa cultura religiosa, numa forma de viver, de falar, de costumes e hábitos. E nós vamos encontrar dentro da nossa sala de aula, alunos, dentro da nossa escola, nós vamos encontrar professores com culturas diferentes, com costumes, com hábitos diferentes. Então a minha atitude, ela também precisa ser uma atitude intercultural. Não é só falar a teoria, é preciso que eu faça no meu dia a dia. Então este saber ser, ele está muito relacionado às nossas atitudes. Então, o que eu estou te dizendo é que a tua metodologia em escola indígena, primeiro, ela precisa levar em consideração os fundamentos. Segundo, você precisa dominar teoricamente esses fundamentos, dominar conceitualmente interculturalidade, mas também fazer interculturalidade nas tuas aulas, no fazer pedagógico, no currículo em ação, entendeu? E por fim, você precisa ser intercultural. Esse saber teórico, ele precisa fundamentar as tuas ações. E essas tuas ações no âmbito escolar da escola indígena, ela vai ocorrer aonde? Com teus alunos, com a comunidade, com teus colegas professores e com o próprio conhecimento que você lida no seu dia a dia. Beleza?